Obrigado, Senhor. Maravilhoso Salvador, nosso soberano Senhor Jesus Cristo, Deus da vida, Deus longânimo e benigno, agradecemos mais uma vez nesta manhã pelo teu chamamento, Senhor. Pai, acreditamos, como tua palavra diz, que se dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos guardou. Senhor, muitos são aqueles que anelaram ver esse dia, que anelaram despertar neste dia, que dormiram com expectativa do dia 2, mas suas expectativas foram frustradas. Porque tu mesmo disseste que tu és o dono da vida, Pai Celestial, de modo que a tua palavra nos ensina que o hoje, que era o amanhã de ontem, pertence ao Senhor. Pai, nos ajude a compreender que tudo sem as tuas mãos é miséria, é pobreza e é ruína, Senhor. Nos ajuda a compreender que nossas vidas sem ti não valem nada. Tu és, Senhor Jesus, tudo o que precisamos, que vigora e valora o nosso ser e o nosso viver. Nos ajude a nos humilhar, Senhor, a nos humilhar perante essa palavra e a compreender, Senhor, que sem essa palavra nós não somos nada. Pai, e estamos ainda debaixo dessa atmosfera pascual, dessa atmosfera de Páscoa, e nós sabemos que a Páscoa significou o ressurgimento, o levantamento do nosso Senhor. Desde que esse levantar possa ser aspergido em nossos corações, esse ressurgir possa ser aspergido em nossas almas, Senhor. Pai, venha nos transformar segundo a medida e a porção da tua palavra. Venha nos deleitar segundo o teu querer. Transforma-nos segundo a tua vontade. Nós estamos continuamente em tua casa buscando saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, como teu profeta nos ensinou, que não podemos fazer alguma coisa sem saber como fazer, Senhor. Nos ensina como fazer. Como eles oraram dizendo, ensina-nos a orar, nós te pedimos, ensina-nos a trabalhar, ensina-nos a manifestar o teu propósito, ensina-nos a discernir a tua vontade, ensina-nos, Senhor, a nos apegar em tua palavra. Nesse mundo do mal e concentrado na maldade, todo desejo e toda necessidade do coração impiamente impetuosa, Pai, afasta essas atmosferas dos nossos corações. E desde que nós possamos projetar uma atmosfera de amor, uma atmosfera cristã, uma atmosfera sensível, Senhor, ao Espírito Santo. E que nesta manhã o teu Espírito Santo possa vir concordar com a sua própria palavra, porque Deus é o seu próprio intérprete, Senhor. Disseste que a interpretação do homem de nada vale. De nada vale o saber humano, Senhor. De nada vale a inteligência humana se a tua ação não perpetuar o coração do eleito. De modo que cremos, Pai, que cuidar da semente eleita é teu trabalho, Senhor. Nosso trabalho é ministrar a tua palavra debaixo da tua unção, debaixo da inspiração, Senhor, debaixo da tua vontade, mas acender a chama no coração de cada crente é o trabalho do Espírito Santo. Despertar as sementes no interior de cada coração é trabalho do Espírito Santo. Ressurgir a vida em cada coração é o trabalho do Espírito Santo. Por isso pedimos, ó grandioso Espírito Santo, venha trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. E nos ajude, Pai Celestial, que quando nós sairmos daqui, possamos sentir essa transformação começando, essa transformação tendo iniciado em nossa alma, Senhor. Pai, tudo que não confessa o teu nome, afasta de nós. Tudo que não confessa a tua palavra, retire de nós e deixe que possamos nos diminuir, como disse João Batista, para que o único que cresça seja o Senhor. Ajuda-nos, Pai Celestial, nesse momento em que nos encontramos. Ajude nosso irmão, Pai Celestial, que acabou por enterrar sua mãe. Deixe que a força do Espírito Santo possa vigorar seu coração.
Senhor, porque tu disseste que tu és o Deus que consola, Senhor, que consola os órfãos, os oprimidos, Pai Celestial. Venha consolar, venha dar graça, venha dar força, Pai, porque somente o Senhor pode fazer mais aquilo que o homem não pode fazer. Senhor, estamos concentrando essa atmosfera de fé, pedindo a tua presença no nosso meio para poder nos curar, para poder nos transformar, para poder libertar, Senhor, para fazer o que apraza ao teu querer e à tua vontade. Que nesta manhã sejamos todos do Senhor para o Senhor, porque tu és o único que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O imutável Senhor Jesus Cristo, o Deus Santo e Misericordioso. Rendemos graça a ti e na meditação da palavra, no que vamos falar, possa o Senhor nos acompanhar desde o princípio ao fim. No nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Ok. Deus abençoe a todos mais uma vez. E pela graça de Deus, estamos aqui. O Brandon diz que esse é o momento mais importante para o cristão, quando é chamado a reunir em volta da palavra, né? Porque a palavra ela vai vai girar, né? Fazer o envolvimento eterno à volta dos salvos, né? Como disse a palavra, o irmão Branham, nós nos reunimos à volta da palavra até nas dimensões celestiais. Então, é um prazer estar aqui, amém? Ontem tivemos um momento que tivemos, aqueles que puderam acompanhar, nós fomos sepultar a mãe do nosso irmão Emanuel e pedimos a graça aos irmãos que continuem orando por ele, né? Vai ser um momento muito difícil. Às vezes, esses são aqueles momentos na vida que não é inteligente, não é prudente ser muitas das vezes imparticipante, né? Ser insensível, porque esses são aqueles momentos na vida que todos nós, de algum momento, um dia teremos que atravessar. E acho que nós nosso tema está voltado mesmo a isso também, que Deus possa nos ajudar. Às vezes, quando nós nos tornamos assim, parece que nós nunca vamos passar por essa situação, mas isso é inevitável. A morte acompanha os homens, amém? A morte faz parte dessa vida. Essa vida não é eterna, essa vida acaba. Se não acabar por doença, se não acabar por maldade, vai acabar por tempo. Quer dizer, a vida desvanece por si. Você até pode não ficar doente, mas chega a uma idade que você já não consegue viver, porque as nossas células já não aguentam suportar o tempo, né? São temporais, não são eternas. Tá? Precisamos do novo corpo, né? Que vão poder produzir a vida eterna, a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós notamos que algumas pessoas são insensíveis, não é, a situação alheia, a situação dos outros, né? Mas e depois, quando nós passamos pela mesma situação, queremos que todos os outros participem. Não funciona assim. Amém? Isso não é muito bom, como já disse a princípio, porque é uma situação que ninguém está imune a não passar. Ora bem, então nós vamos entrar na palavra de Deus, naqueles poucos momentos que, pronto, aquilo que o Senhor concedeu por inspiração para falar convosco nesta manhã. Depois nós pretendemos ir para a casa do óbito, né, de saudar o irmão e pronto, saudar a família também. Então vamos procurar não ser muito morosos. Ora, então nós queremos falar sobre a insensibilidade cristã, né? Nós queremos falar sobre isso nesta manhã. Agora, o texto que nós desejamos tomar é
Efésios capítulo 4, né? versículo 17. Esse é o texto padrão que nós vamos tomar a descorrer. Efésios capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Disse o apóstolo Paulo: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade dos seus sentidos, entrenebercidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus Cristo, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, para que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado na verdade, na justiça e na santidade. Amém? Que Deus acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Nós podemos tomar os nossos assentos. Pois, então, como dizia, nós queremos abordar um pouco sobre esse assunto, falar um pouco sobre a insensibilidade. Então, o que é isso de insensibilidade? Que é uma pessoa insensível, o que é ser insensível? Né? Acho que daí podemos começar a nossa dissertação. Não é? A palavra insensibilidade, né, vem da palavra insensível, né, que significa, ou que quer dizer, alguém diferente, não é? Indiferente a situações alheias, indiferente à condição alheia, não é? Indiferente no sentido geral, né? Uma pessoa indiferente, uma pessoa insensível, né? Quer dizer, indiferente significa dizer que não sente, que não tem sentimento. Não é? Então, é aqui onde, não é, se retiramos a palavra insensibilidade, ou definimos a palavra insensibilidade, uma pessoa que não tem sentimentos. Então, como Paulo estava a dizer aos amados irmãos de Efésios, ele estava chamando a atenção nesse sentido. Ele estava chamando-los a atenção neste sentido. Quer dizer, de outra forma, vós não podeis comportar-se como os outros. Não podeis comportar-se como os outros. Quer dizer, como aquelas pessoas que haviam perdido todo o sentimento, que não têm sentimento pelos outros. Não é? Vós não podeis comportar-se como os outros. O sensível também é uma pessoa egocêntrica, né, que centra tudo na pessoa dele. Também é um insensível, porque é indiferente, porque tudo tem que ser feito para ele e por ele, né? Ou para ele e por ela. Uma pessoa insensível. Quer dizer, se não fazer por ela, ou se não fazer por ele, então ninguém nunca fez. Não é? Uma pessoa insensível é aquela pessoa que não tem a capacidade de poder conjugar as suas ações, não é? Fruto daquilo que ele faz para os outros. Não tem essa capacidade, porque ele é indiferente para começar, né? Não quer saber. Nós vivemos numa sociedade completamente insensível. Nós somos, principalmente a sociedade angolana, é uma sociedade completamente insensível, completamente anômada, alheia aos problemas de outrem. Né? É só nós vermos, começando
propriamente daquilo que é a própria insensibilidade governativa, né? Há uma insensibilidade governativa, não é? Há uma forma de governar os outros sem sentimento. E quando você governa sem sentimento, então você não consegue materializar aquilo que são, não é, o caráter da própria governação. Isso falando do ponto de vista social ainda. Né? Porque um governo significa um servente, em outras palavras. Né? Quem governa é aquele que serve. Não é verdade? Então, nós encontramos isso na nossa sociedade. Né? E parece que esse espírito social, querendo nós ou não, invade a igreja. Né? Porque, como diz o profeta, ao invés de ser o contrário, é diferente. O que significa dizer que, ao invés da própria igreja influenciar a sociedade, na verdade a sociedade influencia a igreja, né? Com a sua insensibilidade, com a sua insensatez, com a sua indiferença. E se nós olharmos ainda, quer do ponto de vista do parentéstico, do ponto de vista familiar, há também uma insensibilidade concentrada nesse grupo, né? Que os problemas só são problemas quando são os nossos. Quando são dos outros, não são problemas. Né? E nós temos aquele... Porque dizia que o insensível é um egocêntrico, não é? O insensível chega a ser egomaníaco também. Porque dizíamos que esse é um tipo de pessoa que os problemas dele são sempre mais elevados que os dos outros. Né? Que os problemas só são dele. Porque existem pessoas que ele concentra em sua psique. Que ele é o único no mundo que tem problema. Por isso é que ele não pode fazer para os outros. Porque ele acha que... Porque ele ou ela acha que só ele é que tem problema. Não, eu tenho essa situação, tenho esse problema, e não pode fazer pelos outros. Porque ele pensa que só ele é que tem problema, ou ela pensa que só ela é que tem problema. Não é? E quando não é atendido na medida daquilo que é o seu sentimento, que é a sua pretensão, né? Então a pessoa acha que está a sofrer alguma injustiça. E falando nesse aspecto, às vezes a própria injustiça é fruto da tua própria injustiça, né? Para não falar da má justiça, porque há coisas na vida que Deus permite que aconteçam em função, muitas das vezes, do nosso posicionamento. Né? É por isso que você vai ver, por mais das vezes que as pessoas querem, porque existem aquele tipo de pessoa que nunca está disposto para os outros. E, efetivamente, quando é a sua vez do problema, todo mundo, em momentos de angústia, de sofrimento, quer encontrar um braço amigo ou um ombro amigo. Não é verdade? Isso é a natureza humana. E às vezes não é que as pessoas não queiram dar esse ombro. Às vezes Deus mesmo não permite, por causa da insensibilidade da pessoa. Não é fruto das ações da própria pessoa. Amém? É por isso que mesmo do ponto de vista mais concreto, se nós olharmos em todos os aspectos, quando uma pessoa é muito prestativa, é muito requerente, é muito ativa na manifestação dos desígnios dos outros, de alguma forma, quando ele está em uma situação, há um sentimento de convalescência, né? Há um sentimento comum ao redor dessa pessoa, em função do quê? Em função da sua proatividade aos problemas alheios. Mas quando assim não é, então há uma indiferença. Mas essa indiferença, muitas das vezes, é fruto da tua própria indiferença. É por isso que aqui que nós falamos sobre a insensibilidade. E do ponto de vista do nosso tema, a própria insensibilidade cristã reside no quê? Reside na falta do companheirismo cristão. Né? E o companheirismo cristão, ele está solidificado na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E nós somos muito insensíveis, às vezes, insensíveis
aconselho. Também temos esse problema. Há pessoas que são insensíveis a conselhos. Quer dizer, que para ela ou para ele não importa o que você vai dizer. O que importa é a vontade dele. É a vontade dela. Mas muitas das vezes, não é? Essa insensibilidade leva a própria pessoa mais tarde a meter a mão na consciência. Ai, se eu soubesse. Né? Nós dizemos, o se eu soubesse só vem depois. O se eu soubesse só vem mais tarde. Ai, se eu soubesse. Não. Daria ouvido aos que os outros haviam dito. Não é? Há pessoas que são insensíveis ao conselho e levam isso do ponto de vista muito egocêntrico. E o egocentrismo é um mal. O egocentrismo destrói. Porque nós nunca temos a verdade absoluta. Porque nós nunca sabemos tudo. Porque nós não conhecemos de facto todo o caminho. E é preciso, por isso é que irmão Branham aconselha-nos também, né? É verdade que se nós temos a palavra, não é demais que também temos que ter experiência. E existem coisas que elas são analisadas do ponto de vista da experiência do viver, da experiência da vida. E a experiência da vida, negativa ou positiva, alguém tem que passar por lá, né? Dali, dizia o profeta na mensagem A História da Minha Vida, que os meus erros, né, sirvam para vós sobre o quê? Como passos que vocês possam dar, né? Passos largos, né? Que meus erros sejam para vocês uma forma de vocês poderem passar por cima, em outras palavras. Porque alguém tem que passar por lá. Amém? Alguém tem que passar por aquela experiência. Não é? Eu me lembro que o profeta conta daqueles ursos que eles estavam procurando mel quando ele foi para a caça. Sabe, havia um lugar onde eles haviam colocado um quarto onde havia um balde de mel e os ursos estavam procurando pelo mel. Então todos eles entraram ali correndo, lambendo mel, procurando tirar o mel para si. E, de repente, um dos ursos entendeu que para que nós não viemos aqui e sejamos alvejados pelo dono da casa, da cabana, e morrer, ele entrou no balde de mel e se lambuzou todo e ele próprio ficou o mel. Amém? E ele saiu. Agora, os outros ursos, ou os outros ursos, tinham que compreender que para poder comer o mel tem que vir nele. Já não era no balde. E se eles fossem insensíveis, iam morrer. Amém? Porque muitas das vezes a insensibilidade gera o orgulho. A insensibilidade gera o ego. Não é? E esse ego, né, leva-nos a um grau de insatisfação, um grau de insatisfação plena. Então, aqueles outros ursos tinham que compreender isso, que hoje e agora era a vez de nós podermos comer do mel que estava sobre o outro. Já não tem mel no balde. Amém? E você vê que as denominações não compreenderam isso. Elas se tornaram insensíveis. Insensíveis ao quê? Insensíveis ao lugar onde tem o mel. Por isso elas estão na condição que estão hoje. Porque hoje o mel já não está no balde. Amém? Hoje o mel já não está no balde. Amém? Hoje o mel está num lugar concreto. Se você não vir comer do mel neste lugar, você pode morrer. Por causa do quê? Por causa da tua própria insensibilidade. Não é? Até porque a insensibilidade também é falta de discernimento. E há pessoas que não têm discernimento para discernir a vida. Não têm discernimento para discernir suas decisões. Não têm discernimento para discernir suas opções. E alguém precisa te dizer assim, olha, esse lado ali não. Não vai por essa via. Porque nessa via você vai morrer de sede. Nessa via você vai morrer de fome. Nessa via você vai sofrer muito.
E existem decisões na nossa vida que vão agudizar o sofrimento. Existem decisões na nossa vida que vão diminuir o nosso sofrimento. Amém? Porque há caminhos, diz a própria Bíblia, que aparentemente para o homem é positivo, é bom, não é verdade? Há esse caminho, porque a nós os homens é a beleza do espaço, é a beleza do fazer, é a beleza do olhar, é a beleza do ver. Porque o homem, muitas das vezes, toma a decisão para agora, para o hoje. Feliz é aquele que olha no depois. Amém? Feliz é aquele que olha depois de hoje. Ele toma a decisão concretamente para agora e não quer dar ouvido absolutamente a mais nada, não quer dar ouvido absolutamente a mais ninguém. Ora bem, vamos ver como é que depois isso vai tramitar. Amém? E muitas das vezes, nós próprios não queremos aceitar quando nós estamos a ver o resultado manifesto. Não queremos aceitar. Porque esses resultados, se você olhar para trás, é fruto da tua má decisão. É fruto da tua própria insensibilidade. Amém? Então, aqueles ursos tinham que compreender que o mel estava sobre o outro. E eles não podiam ser insensíveis a isso. Porque ser insensível a isso era morrer de fome. Amém? Ser insensível a isso era morrer de fome. Se você quer comer, tem que ir ter com outro. E nós não gostamos disso. Irmão Branco diz assim: Deus colocou o homem como um agente ao seu serviço. E a salvação hoje é o quê? É o homem fazer o quê? Crer no outro homem. Ainda aqui, do ponto de vista da nossa própria humanidade, não é? Qual de nós, nos dias de Jesus, acreditara que Jesus não falhava? Qual? Porque nasceu um ser humano normal. A própria Bíblia diz que ele foi forjado pelo sofrimento que atravessou. Não é? Então, ele era visto completamente como um homem, até porque o profeta diz, era 100% homem. E 100% Deus. Amém? Por isso é que a própria Escritura, para registrar a sua humanidade em sua natureza, teve que registrar ele chorando. Você já viu um anjo a chorar? O anjo não chora. Do ponto de vista da visão humana, os anjos são insensíveis. Os anjos não têm sensibilidade humana. Os anjos não têm sentimento. Os anjos não te fazem bem porque te ama. Não, um anjo não tem sentimento humano. Amém? Um anjo não tem desejo humano, não tem essas coisas. É por isso que você vai ver, mesmo o irmão Brano, mesmo a Escritura, sempre quando fala de um anjo, da aparição de um anjo, fala do ponto de vista atormentador, do ponto de vista de uma posição de um soldado ou de um general. Né? Irmão Brano diz que o anjo, sempre que aparecia a ele, nunca riu. Nunca riu. Ele aparecia sempre sério. Porque não tem esse sentimento de vir brincar contigo. Ele vem para fazer o trabalho dele e vai. Amém? Então, sempre com a espada embainhada na sua bainha, sempre com a disposição de dar a mensagem que foi orientado e ir embora. Amém? Por quê? Porque ele foi posto para aquele propósito. Ele trabalha naquele propósito. Não tem. Por isso que a irmã chega a dizer que há um homem que dizia que quando Jesus Cristo estava sendo carregado, pisoteado, humilhado, vem aquele dar com a pedra da cabeça, aquele vem dar com pau, não é? Tipo que nem um bandido que nós agarramos aí lá fora. Acho que não, roubou botija. Aquele vem lá também com a pedra dele, pô, atira. Aquele fez que não, fez aquilo, cada um vem dar aquilo que ele quiser. Assim, Jesus estava. Por isso a Bíblia diz que ele foi crucificado como quê? Como malfeitor, como ladrão.
do que esse tratamento. Quer receber ladrão. E aí Billy Sander dizia que ele disse que os anjos de Deus estavam em cada árvore que ele passava naquela cidade de Jerusalém, com a espada embainhada, e diziam ao mestre: fala só uma palavra, vamos destruir os homens. Porque os anjos não têm sensibilidade. Tem sensibilidade humana. Por isso é que eles abominam a maldade. Abominam o mal. Mas Deus não. Deus tem sensibilidade. Por isso é que ele teve que descer como ser humano. Para viver como ser humano. Sentir a necessidade humana, a fraqueza humana, para poder compreender melhor o homem. Por isso é que você vai ver, antes dele descer como ser humano, ele era o grande juiz. Ele era um juiz sem dor, sem misericórdia. Né? O que nós conhecemos como o Deus do Velho Testamento. Destrói, mata, era um Deus assim, porque nunca havia revestido da literalidade humana. Nunca havia revestido. Porque Deus havia revestido da humanidade no espírito. Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Mas depois que o homem caiu, Deus nunca se revestiu desse sentimento material. Por isso que quando ele desceu no jardim do Éden, você viu um Deus mau, procurando Adão para fazer quê? Para fazer justiça. Para imperar a justiça. Amém? Então, onde que está Adão? E Adão, veja, a própria palavra diz, com medo, disse Adão. Não é verdade? Com medo me escondi. Porque ele sabia que era um Deus mau. E você vai ver que a forma como a experiência dos irmãos apóstolos, profetas do Velho Testamento descreviam Deus, até dá medo. Não é verdade? A forma como os profetas no Velho Testamento podiam ter aquela experiência com Deus, até dá medo. Nós hoje olhamos e falamos, não, nós somos somos muito levados às mãos, né? Levados ao colo. Porque naquele tempo não era mesmo assim. Você vê, ele diz ao profeta, eu sou o Deus que mato. Amém? Mas você não encontra essa expressão de Deus na literalidade da manifestação humana. Porque a expressão do Novo Testamento é a vida humana de Deus. É a expressão do Novo Testamento. É Deus em nós. É Deus conosco. É o Emanuel. O Novo Testamento é o Emanuel, que significa que Deus conosco. Sentindo a mesma necessidade. Deus sentindo fome. Deus sentindo sede. Deus sentindo dor de cabeça. Deus ficando enfermo. Não é? Esse é o Novo Testamento. É a sensibilidade de Deus para com o lado humano do homem. O lado humano do homem caído. Do homem errante. Do homem falhante. Então, ele tinha que descer e reviver isso junto de nós. Por isso que você vai ver que quando Deus começa a trazer o evangelho através dos apóstolos, dos profetas, etc., ele começa a delapidar mais o nosso sentido que humano. Amém? Ele começa a trazer mais o conselho de como nós podemos lidar com a nossa quê? Com a nossa própria humanidade. Que ele compreendeu que não é fácil. Aquilo que os homens fizeram ao ponto dele chorar. Amém? Ao ponto dele chorar. Ele compreendeu que não é fácil. A dor que um ser humano sente. O que é a dor de perca? A dor de perder. Deus teve que sentir isso para compreender. Amém? Por isso que depois ele manifestou nos evangelhos dizendo, chorais com os que choram. Ele entendeu a dor desse sentimento. Vez embora muitos de nós somos insensíveis. Porque o que não nos afeta diretamente não faz mal. O que não nos dói diretamente não faz mal. Mas se faz mal ao teu semelhante, faz mal a ti. Se faz mal ao teu próximo, faz mal a mim. Isso é ser
ser sensível. Amém? Então, do ponto de vista cristão, nós também perdemos isso. Perdemos a sensibilidade cristã ao lidar com o problema dos outros, com a situação dos outros. E quando nós lidamos com o problema dos outros, é no sentido do apedrejamento, é no sentido do enforcamento. Por quê? Se todos nós, do ponto de vista humano, somos potenciais a estarmos em qualquer condição. Né? Nós dizemos assim, que do ponto de vista social, todo ser humano é um potencial criminoso. Todo ser humano é um potencial criminoso. Por quê? Porque a nossa natureza já acarreta a gênese do crime. Nós já somos genealogicamente criminosos ao nascer. Por isso que a própria Escritura diz, em iniquidade fui quê? E em pecado, o que a Bíblia, do ponto de vista da ideia cristã, chama de pecado, a sociedade chama de quê? Crime. Então nós já nascemos com isso. Nessa lógica. Amém? De potenciais agentes infratores. Nós já nascemos com essa lógica. Mas ainda assim, apesar de nós termos, parece, um conhecimento sobre a matéria, ainda assim somos pessoas muito insensíveis. Não temos dor de ferir outro, não temos dor de drabar outro, não temos dor de mentir os outros. Essa insensibilidade tem roubado o que nós chamamos, ou podemos chamar de a ternura cristã. Não é verdade? E você vai ver que no princípio da igreja, quando esse sentimento tentou entrar no seio dos irmãos, o sentimento de mentira, Deus foi muito contundente. Bateu muito forte. Não é? De modo que até Ananias e Safira morreram com a sua razão. Eles tinham razão porque o dinheiro era deles. O dinheiro não era deles. Então, eles tinham razão. Eles é que sabiam quanto é que iam dar. Amém? Então, para Deus, a razão não é motivo. E o motivo não é razão. Para Deus não funciona assim. Não, tenho minha razão. Não, a razão não te dá motivo. E nem sempre o motivo te dá razão. Antes você descobriu que o irmão te mentiu. Amém? Você descobre que o irmão te odrabou. Então você tem um motivo. Mas esse motivo não te dá a razão de fazer qualquer coisa. Amém? Você pode ter um motivo, mas o motivo não te dá razão. Você pode ter razão, mas a razão não te dá motivo. Amém, irmãos? Por isso que eles até tinham a sua razão. Não, vamos só dar isso. Mas Deus disse, não, a vossa razão não é motivo. E lhes matou. Morreram por pouco. E nós morreríamos por muito menos. Né? Então, por causa da nossa insensibilidade. E isso está genericamente concentrado hoje, não é? Principalmente na nossa juventude cristã. Há muita insensibilidade ao conselho. Há muita insensibilidade a ouvir. As pessoas não querem ouvir hoje. As pessoas estão indispostas a ouvir. As pessoas só querem fazer. Querem materializar a sua maneira, a sua forma. E depois nós não queremos que os resultados sejam equivalentes àquilo que é a nossa decisão. Quantos são mais um? Quantos são mais um? Mas quando dá 2, nós não queremos. Porque nós queremos que dá 3. Mas para dar 3, você tem que trocar um algoritmo. Você tem que trocar um número. Amém? Então temos que ter muito cuidado com isso. Porque isso afeta de forma muito profunda a nossa
a nossa vida, a nossa estabilidade cristã, não é? E etc. Então nós podíamos olhar para essa insensibilidade nesse sentido. Olha, a insensibilidade, nós também podemos encontrar a insensibilidade no lar, a insensibilidade conjugal, a insensibilidade matrimonial. E essa insensibilidade matou a delicadeza. Essa insensibilidade matou o caráter. Amém? A insensibilidade faz isso. Ele mata a delicadeza, ele mata o caráter. Não é? Essa insensibilidade levanta consigo a severidade. A pessoa que pensa que ser severo e ser mau é ser homem. Mas isso é insensibilidade. Mas a pessoa entende que para eu poder ter o respeito da minha mulher, eu tenho que ser mau. Eu tenho que ser severo. Mas muitas das vezes isso é falta de caráter. Isso é porque nós não nos subjugamos a Deus por medo. Não é verdade? Nós não subjugamos a Deus por medo. E, irmão, e se você está aqui por causa do medo, você está errado. Se você só vem na igreja para fugir do inferno, você está errado. Você tem de entender a tua posição como filha de Deus ou filho de Deus. Amém? Então, essa insensibilidade matou a delicadeza. Eu me lembro conta da história daquele homem, é muito famosa e nós todos conhecemos muito bem. Não é? O profeta fala daquele homem que havia infringido uma lei militar. Ele havia saído da trincheira da guerra. E infringiu a lei militar porque abandonou o posto. Abandonou a frente de batalha. E naqueles dias, nos Estados Unidos da América, esse tipo de crime dava morte. A pena desse tipo de crime era o quê? Era morte. Amém? E lá o homem foi separado, não é? Foi retirado. Foi extraído do seio dos outros militares e foi aquartelado para poder esperar então o seu julgamento. E ele foi julgado e sua sentença foi declarada e a sentença que saiu era o quê? Morte. Morte ao indivíduo. Amém? E lá, um dos amigos dele viu a situação e não gostou. Ele não queria ver seu amigo morrendo. E como tinha um pouco de influência, e nós precisamos de mais cristãos assim, né, que usam a sua influência para poder afugentar os problemas dos outros irmãos. Nós não queremos pessoas insensíveis. Então, esse irmão que tinha um pouco de influência, ele usou a sua influência para poder chegar até o presidente da República, porque ele tinha essa influência. E muitas das vezes nós também somos pessoas insensíveis a esse tipo de irmão. Porque achamos que a pessoa não é cristã, achamos que a pessoa não tem Deus quando começa a ter influência. Mas a igreja precisa de todos. Porque Deus levanta todos para um propósito e para uma causa. Amém? O que seria da igreja se Paulo não conhecesse as leis de Roma? Amém? O que seria dos outros irmãos? O que seria de Timóteo se Paulo não conhecesse a lei judaica? Pois quando Timóteo chegou a Jerusalém, ele estava a ser obrigado a ser circuncidado. Mas ele era um gentio. E se Paulo não conhecesse a lei judaica, Timóteo ia ser circuncidado. Amém? Estava a ser obrigado a entrar no templo e fazer o sacrifício. Porque não podia entrar no templo sem ser sacrificado. Paulo disse, não. Isso é aplicável aos judeus. Isso não é aplicável aos gentios. Amém? Então, é importante termos influência. Amém? É importante termos influência e sabermos usar as nossas influências em todos os aspectos. Né? Quer do ponto de vista do aspecto social e etc. É importante que nós tenhamos essas influências e mantemos essas influências, porque em algum momento nós vamos precisar.
Amém? Por exemplo, você vê quando tem uma pessoa que está gravemente doente, você já sabe, não, eu tenho um irmão influente nessa matéria. Não é verdade? Quando você tem uma pessoa que está gravemente necessitada de uma ajuda, de uma orientação, do ponto de vista econômico, não, eu tenho um irmão influente nessa matéria. Quando está precisando de ir pagar imposto, não, tem um irmão influente. É importante nós construirmos essas influências, de modo a ajudar o próprio crescimento, o avanço da própria igreja. Amém? E até porque, a princípio, a igreja foi perseguida da maneira que foi, porque não tinha influência. E quando a igreja começou a ter influência, não é? Quando a igreja começou a ter influência, é verdade que eles saíram um pouco do espectro daquilo que era a razão de ser igreja. É verdade isso também. Mamãe diz que quando a igreja cresce, é tendencial sair um pouco daquilo que é o espectro original. Mas a influência ajudou a própria manutenção do evangelho, até chegar a nós. Nos dias de Lutero, nos dias de Tyndale, quando Tyndale estava a traduzir a Bíblia para o inglês, ele foi resguardado por um príncipe. Mesmo o Lutero, a reforma só teve peso porque alguns príncipes alemãos se colocaram atrás de Lutero para proteger a vida dele. Se não tivesse essa influência, o evangelho não ia avançar. A reforma só teve esse peso porque Lutero estava sendo guardado por príncipes alemãos que aceitaram essa fé. Amém? Adotaram a fé luterana, a fé da reforma. Senão, é por isso que Lutero não conseguiu, a Igreja Católica não conseguiu matar o Lutero. Lutero morreu, né, como se diz na gíria, de morte morrida, né? Não de morte matada. Então, se fosse diferente, não sei o que seria da igreja. Então, efetivamente, é preciso nós termos essas pessoas conosco. É preciso criarmos esse tipo de influência para poder influenciar, quer do ponto de vista do evangelho, quer do ponto de vista da irmandade. É preciso influenciar, como eu disse no princípio, porque o contrário está a ser muito tenebroso. Porque ao invés da igreja influenciar, a igreja está a ser influenciada pela sociedade. Amém? Ao invés da igreja imperar o seu discernimento, a sociedade está a imperar o discernimento dela sobre a igreja. Amém? Então, esse irmão, não aceitando a condenação do seu amigo, ele disse, não, eu vou usar das minhas influências para poder chegar até o presidente da República. E na altura, o presidente da República era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é um dos melhores presidentes que a América já viu. Mamãe diz que Abraham Lincoln chegou a ser o melhor presidente dos Estados Unidos da América. Depois de George Washington, que lhes deu a independência efetivamente. Então, Abraham Lincoln foi o presidente que introduziu a Bíblia na legislação americana. Foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o presidente que deu a liberdade aos negros. Abraham Lincoln foi o presidente que tirou o chicote das costas dos escravos. Amém? Então ele sabia que Abraham Lincoln era um homem íntegro, era um cristão, não é? E irmão Branham diz que Abraham Lincoln, sua natureza, sua performance, seu caráter foi moldado por 2 livros. A Bíblia, não é verdade? E Martin dos Fox. Outra hora ele diz a Bíblia e o livro dos peregrinos. Então, esses livros influenciaram a vida desse homem. Sabe? Livros influenciam vidas. Livros influenciam vidas. E o melhor livro que pode influenciar a vida humana, num sentido diferente, num sentido mais profundo, é a Bíblia. É a Bíblia. O maior livro que nós temos na história humana é a Bíblia. Nunca haverá um livro que superará a Bíblia. Não haverá. Já se tentou. Muitos autores venderam livros pensando que iam superar, em função daquilo que é a sua temática, as suas filosofias, etc., iam superar a Bíblia, mas nenhum livro nunca superou a Bíblia. É um livro antigo, cada vez mais novo. Amém? Irmão, isso não é força do homem, isso é força divina. Porque se fosse força do homem, esse livro já ia perder força. Irmão. Quantos cristãos abandonaram a Bíblia? Quantos cristãos rasgaram a Bíblia? Mas o livro está sempre vivo. Amém? Porque a própria palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir
é para profurar as profundezas do coração humano. Então, esse irmão, não aceitando a condição do seu amigo, ele procurou Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, ele era um homem sensível. Era um homem cristão. Como eu disse, era um homem de caráter íntegro. E ele ouviu a história, sentou para ouvir. Ouviu, meu amigo está nessa condição, foi condenado à pena de morte. Ser um presidente, faça alguma coisa. E na altura, o único que podia livrar o cidadão daquela condenação, daquela pena de morte, era apenas o presidente da República. É o único que podia indultar. Era uma espécie de indulto presidencial. Então, o Abraham Lincoln escreveu, ele perguntou, tens aí uma caneta e um papel? Ele disse, eu tenho. Então, tirou a caneta e o papel que estava no bolso dele, escreveu, dirigindo-se ao juiz daquela circunscrição, de que esse homem está perdoado do seu crime. E aquele amigo levou aquele papel com o maior regozijo em seu coração, de acreditar que recebeu a liberdade e a salvação do seu quê? Do seu amigo. Ele saiu daí regozijado. Isso só acontece quando há corações sensíveis, que sentem a dor e a necessidade do quê? Do outro. E quando você consegue sanar um problema do outro, você se sente feliz. Porque a mamãe diz que a nossa religião é de fazer o bem. Por isso é que quando nós fazemos bem, nós nos sentimos bem. Fazer o bem faz bem, irmão. Porque o bem nunca retornará ao mal. O bem sempre retorna ao bem. Mas eu já fiz tanto bem nessa vida e as pessoas só me desagradam, só me iludem, só me desiludem. O problema é que você espera o retorno das pessoas. E aí está errado. Espera o retorno do Criador. Quando o Senhor vier, o bem retornará ao bem. Não espera o retorno das pessoas, irmão. Não ajuda as pessoas na perspectiva de receber uma remuneração. Não faça isso. Porque o ser humano é um desagradante nato. É um desilusor nato. Então nós esperamos o bem. Por isso é que ele disse, aquele que fazer a um desses pequeninos o quê? A mim fez. Então não é os pequeninos que vão te recompensar. Ele disse, não, aquele que fazer a um desses pequeninos que cria em mim, faz a mim, e eu o recompensarei. Porque às vezes o próprio pequenino pode te desagradar. Mas ele, o Senhor, vai recompensar. Porque a Bíblia diz, Deus não deve ninguém. Deus não deve ninguém. Se você acha que Deus te deve, vem pedir. Ele vai pagar a dívida. Deus a ninguém deve, irmão. Então, a sensibilidade daquele homem fez com que ele se regozijasse daquela decisão, por ele ter conseguido anular o problema maior da vida do seu amigo. E às vezes nós temos a oportunidade de fazer isso, de anular o problema dos outros por muito menos. Veja só o nosso comportamento, a nossa insensibilidade humana e africana, concretamente angolana. Você pode receber uma ligação, fulano, estou doente, estou mal aqui, estou completamente desarraigado e sem nada o que fazer. Não é verdade? E as pessoas, fulano está doente, está bem. Não se mexe. Ninguém se mexe. Vamos olhar. Porque nós já somos insensíveis. E por causa de sermos aldrabados, completamente aldrabados. Isso até acontece na rua. Às vezes vem pessoa pedir, mendigo pedir ajuda. Você não dá porque você sabe que tem muitos aldrabões.
E de alguma forma isso retira a nossa sensibilidade. Nos torna indiferente ao problema dos outros. Porque tem mendigos originais e tem mendigos falsos. E você tem que ter discernimento que você não está a negar o mendigo original. Porque se você tiver a negar o mendigo original, você está a pecar. Estás a negar o bem ao seu semelhante. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. A pessoa, ajuda, por favor. Faça alguma coisa. Ninguém faz nada. Uma semana a seguir, 2 semanas a seguir, olha, recebemos a ligação, fulano morreu. O que acontece? Todo mundo. Liga naquele tio aí, vai dar 50 mil, aquele vai dar 100 mil. Você acaba sendo uma contribuição de 1 milhão de kwanza. Mas a pergunta, mas esse 1 milhão de kwanza, se contribuíssem antes, não salvariam essa vida. Nós africanos gostamos de matar. Nós gostamos da morte. Porque na morte, na doença não aparece dinheiro. Às vezes o irmão pode estar em uma necessidade angustiada. Está precisando de ajuda. Nós somos insensíveis. Não, também toda hora, não sei quanto mais. Se nós ouvir, irmão fulano morreu, aí, às vezes a pessoa que estava a reclamar é que mais vai dar dinheiro. Como é que não vão te falar que você é feiticeiro? Como é que não vão associar a tua ação com feitiçaria ou bruxaria? Depois não assusta que não começa a ver, mas então o irmão avisou, o primo avisou que estava nessa condição, ninguém se mexeu. Agora o fulano morreu. Vocês já viram, por mais pobre que seja a pessoa, é difícil. Mesmo até pode ter em vida e não ter família, porque existem pessoas que não têm família em vida, só têm família na morte. Mesmo pode ter em vida e não tem família. Mas é difícil você ver um ser humano a ser enterrado sem caixa. Vai aparecer. Mesmo o vizinho pode comprar, o amigo pode comprar. Alguém vai comprar. Porque a nossa sensibilidade só se manifesta na impossibilidade da ajuda. Porque o ser humano só vai, até o profeta chega a dizer isso, mesmo Satanás, só nos atormenta enquanto temos vida. Depois de morrer, o diabo já não pode fazer nada. Já não pode absolutamente fazer nada. Ali, esse hoje é o teu destino que conta. O diabo já não pode te meter doente. Já não pode atormentar a tua vida. É o teu destino que conta. É as memórias das tuas decisões que falam. Mas nós não. No fim mesmo, já não, fulano morreu. Aí a família se reúne. Às vezes, na semana que passou, na casa dele não tinha comida. Vai ter bebida, cerveja. Tudo vai ter. Uma espécie de um casamento renovado. Nós somos assassinos, nós somos insanguinários. Nós temos que mudar essa nossa forma de operar. Isso é difícil, sabe? É porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade estampada. E muitas das vezes nós temos esse tipo de comportamento. Somos indiferentes ao problema e reagimos na impossibilidade. Isso é insensibilidade. Você está aí mesmo a passar mal, a sofrer. Fulano, olha. Às vezes eu vou te pedir 5 mil. Vai pedir 5 mil. Não tenho. Toda hora também. Só pedir dinheiro. Não, vou lhe falar mesmo, não tenho. Depois, a pessoa acabou por sucumbir. Oh Deus, podia só dar. Talvez ia ajudar. Deus vai te julgar por isso. Você vai responder por isso. Porque nós pensamos que é Deus que se tornou insensível. Não, é nós que nos tornamos insensíveis. Nós que nos tornamos indiferentes. Talvez esse homem, ele agiu diferente. Ele procurou de todas as formas, naquilo que era a sua capacidade de ajudar o seu amigo a sair dessa condição. E lá ele conseguiu perdão. Ele saiu regozijante. Consegui. Libertei o meu amigo das correntes da morte. Amém? Consegui fazer. E ele saiu a correr, disposto a ir contar ao seu amigo que você não é um homem morto. Você é um homem livre.
Porque Abraham Lincoln te libertou. Amém? Isso equipara-se à vida de um cristão. Porque o pecado já nos condenou, irmão. Não tem como sermos salvos no pecado. Mas o sangue da graça nos livra de todo o pecado. E quando ele chegou com a notícia, perante o seu amigo, ele estava já sendo levado pelos seus algozes até a encarar a morte. E ele disse: meu amigo, eu consegui. Conseguiste o quê? Eu consegui a tua libertação. Está aqui. Apresenta esse papel ao capataz. Apresenta esse papel ao carrasco. Abraham Lincoln assinou a tua soltura. O amigo disse: não pode. Disse: amigo, eu consegui. Ele disse: não pode. Não pode. Ele olhou para o espectro do papel. Esse papel assim bem sujo. O presidente da República assinou. Ele disse: sim, assinou aqui. Minha vida mesmo assim, toda podre mesmo. Ele assinou. Ele disse: não pode. Não é possível. Até onde eu já cheguei, não mereço perdão. Mas o amigo dele disse: mas ele assinou. Ele nem sequer olhou por onde você chegou. Ele apenas olhou naquilo que estava dentro dele. Era o perdão, era a misericórdia, era a graça. Ele nem quis olhar para o teu crime. Não é o quanto você fez, é o quanto ele fez por você. Por isso a Bíblia diz: antes mesmo de vocês me amarem, eu vos amei primeiro. Quando ainda eras pecadores, Cristo morreu por vós. Sem se interessar se você vai aceitar ou não. Ele assinou. O amigo disse: não, eu não posso crer que um homem importante, como o presidente Abraham Lincoln, assinou aqui. Não posso acreditar nisso. Amigo, apresenta isso no carrasco. Eu não posso. Abraham Lincoln não assinou. E o amigo dele a chorar. Porque ele estava rejeitando um perdão. Ele estava sendo insensível ao perdão que ele recebeu. Ele estava sendo indiferente. E ele chegou, se colocaram a cabeça para cortar e morreu. Depois de algum tempo, Abraham Lincoln descobriu que o perdão que ele assinou não foi executado, porque o homem foi morto. E aquilo era um crime federal, porque era a decisão do presidente que não foi obedecida. Levaram aquilo até a Corte Suprema Americana, naquele caso. Foi levado até a Corte Suprema Americana para julgar as pessoas que estavam em volta do caso, por que não deram ouvido ao perdão presidencial, ao indulto presidencial. E o juiz chegou a uma conclusão, disse que o problema não estava nem nas pessoas que estavam com o caso, nem estava com o amigo dele. O problema estava com ele próprio. Ele próprio é que foi insensível ao perdão que recebeu. O irmão disse: daí o juiz decidiu, dizendo que a graça só é graça quando se recebe como graça. Se você não recebe a graça como graça, ela não é graça para você. E o caso foi encerrado. O homem perdeu a vida por causa da sua insensibilidade. O homem perdeu a vida por causa da sua indiferença. O que custava a esse homem, ainda que fosse mentira, mas como salvava a vida dele, apresentar o papel. Era que a insensibilidade dele
Gerou um egocentrismo maior que a disponibilidade de fazer. Porque até na morte, a pessoa está disposta, mesmo que te falarem que essa barata aqui vai te salvar, você vai guardar no bolso. Mas ele chegou num grau de insensibilidade que para ele já não importa. Ele já estava morto antes de ser morto. E há pessoas assim. Ela se mata antes de morrer. E depois começa a ver os pensamentos de suicídio, não é? O pensamento de enforcamento. Porque ela olha para si, se torna tão insensível a si própria, não se aceita como humana, e a solução dela é quê? É morte. É desejar forca, é desejar enforcamento. Irmão, a vida é mais bonita que qualquer coisa. Não existe problema nenhum nessa vida que tira a beleza do viver. Por isso é que o bem mais precioso que você tem é a tua própria vida. Não é carro, não é casa, não é isso. O bem mais precioso que você tem não é marido. O bem mais precioso que você tem não é a tua formação. O bem mais precioso que você tem é a tua própria vida. Por quê? Porque só se vive uma vez. E a própria Bíblia diz, e o homem está destinado o quê? Viver uma vez. E depois disso encarar o juízo. Mas, tá vendo? Pessoas, por muito pouco, por falta dessa percepção, desse discernimento, retiram sua própria vida. Quantos de nós aqui já pensamos em retirar nossa vida? Em deixar de viver? Por muito pouco. Porque nós somos insensíveis à nossa humanidade. Porque o mundo nos subcarrega a essa insensibilidade. Porque os outros nos olham com os olhos da justiça, com os olhos da amargura, com os olhos da justiça própria. Porque as pessoas querem sempre que os outros sejam perfeitos aos seus olhos. E nenhum ser humano vai ser perfeito ao olho do outro ser humano. Não, você tem que ser assim. Você tem que ser o que Deus falou na palavra. Não, você tem que ser como eu. Por quê? E por que eu não seja como você? Essa é a insensibilidade. É olhar para o outro de uma forma indiferente. Amém? De uma forma imprecisa. E isso tem destruído a cristandade. Isso tem destruído a cristandade, tem destruído a comunhão, a fraternidade. Isso quebrou a fraternidade. Porque está escrito por se multiplicar a iniquidade. O que acontece? O que é o amor? É o próprio Senhor. Isso quebrou o amor, quebrou a fraternidade. Ninguém quer saber. Sabe, naqueles dias, diz irmão Branham, eles quando sentavam na mesa para comer, eles oravam assim: Pai, se há alguém nesta tarde ou nesta manhã que não tem um prato de comida, seja a graça para ele. Nós não queremos saber disso. Nós sentamos às vezes, nem sequer é uma pessoa distante. Às vezes é o teu próprio irmão. Mas a insensibilidade que nós temos faz com que o próprio Deus nem haja em nós. Porque se nós formos pessoas sensíveis, o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda traz a inspiração. E você começa a pensar naquele irmão. Você começa a pensar naquela irmã. De repente você está aí visitar aquela irmã, aquele irmão. E você encontra uma situação. Ah, então Deus me trouxe aqui por causa disso. Irmão, nós perdemos essa sensibilidade. Nós tornamos-nos cristãos de organização. Nós não somos cristãos da experiência de Jesus. Porque a experiência de Jesus levava as pessoas a amar os outros. Não era Jesus que odiava os fariseus. Eram os fariseus que odiavam Jesus. Mas hoje é diferente. Hoje nós se odiamos entre nós. O pentecostal odeia o testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová odeia o pentecostal. O católico odeia o metodista odeia o católico. O da mensagem odeia o da mensagem, e o da mensagem odeia o da... Quer dizer, nós se odiamos entre nós. Somos insensíveis. Não conseguimos compreender que se Deus salvou essa vida, se Deus trouxe essa vida até nós, podemos cuidar, podemos resguardar, podemos proteger. Não conseguimos compreender isso. Quantas vidas estão se perdendo?
O profeta falou que aquilo que ele chama de o valor de uma alma. Qual é o valor de uma alma? E o nosso problema é pensar que a alma só tem valor quando está no pecado. Mas quando já está ganha, a alma já não tem valor. Nos tornamos completamente insensíveis aos problemas daqueles que estão dentro. Porque nós achamos que o perdão é só para quem já está no pecado. Não, não. O perdão é para aquele que aceitou o perdão. E nós não queremos saber. É mais fácil para nós ajudar uma alma que não está ganha em Cristo do que ajudar uma alma que já foi ganha. Por causa da insensibilidade. Não, o irmão, ou irmã, fez isso. Mas é uma alma ganha. É uma alma nascida de novo. É uma mulher regenerada, é um homem regenerado. Mas nós não olhamos assim. É mais fácil nós aceitar o pagão do que aceitar o irmão. É mais fácil nós aceitar o pagão do que proteger o irmão. Por quê? Isso é o que estamos a chamar aqui de insensibilidade cristã. Como diz o profeta, não é mais fácil nós amarmos as pessoas de longe do que as pessoas de dentro? É mais fácil, né? Se as pessoas de fora nos ferirem, não tem problema. Mas se os de dentro nos ferirem, é problema grave. Por quê? É insensibilidade. Quando tinha que ser diferente. Amém? E nós perdemos isso. Perdemos o sentimento, como disse Paulo. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, perderam o sentimento. Amém. Se tornaram insensíveis, indiferentes. E quando nós perdemos o sentimento, não temos dificuldade de caluniar uma vida. Quando nós perdemos o sentimento, não temos dificuldade de falar mal de uma vida. Quando nós perdemos o sentimento, não temos dificuldade de amaldiçoar uma vida. Como é que da boca de um cristão saem palavras maldicentes? Como isso? Se o próprio Estevão, quando estava a ser morto, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O próprio Senhor na cruz, quando estava a morrer, ele disse: Pai, perdoa-os. Aí você vê que esse homem teve a experiência de Cristo. Porque o sentimento dele era igual ao sentimento de Cristo. Agora o nosso sentimento é qual? É ódio, é ira, é raiva. Por causa de quê? Insensibilidade. E o triste é que a igreja não fala disso. Nós ficamos muito tempo embalsamados em coisas que não dignificam o caráter e a sensibilidade da vida. Amém. E isso nos torna insensíveis. Nos torna insensíveis para pegar um telefone e falar mal do outro. Nos torna insensíveis que é para poder enviar uma mensagem a criticar os outros. Sensibilidade. Isso é falta de compromisso cristocêntrico. Que você compromissada com o teu cristianismo. É falta disso. E nós descansamos, tá tudo bem. É fácil caluniar os outros, mas deixa que te caluniam. É fácil falar mal dos outros, mas deixa que te falem mal. É fácil criticar os outros, mas deixa que te critiquem. Isso é insensibilidade. E nós precisamos voltar ao espectro do verdadeiro sentido da cristandade. Por que o cristianismo surgiu? Como surgiu? Esse é o nosso problema. A igreja perdeu isso. Vamos voltar do ponto de vista genérico ao espectro da própria cristandade. Vamos fazer do ponto de vista concreto ao espectro da própria mensagem. Porque a mensagem surgiu. Porque nós os tabernáculos se tornam todos inimizados dessa natureza guerrilha. Por quê? É falta de sensibilidade. Essa ausência da sensibilidade que nos torna tão insensíveis ao ponto de discutir o seu não é nosso. O seu é teu. O seu não é meu. Olha, há uma pergunta que fizeram ao irmão Brana.
Eu não trouxe, queria tanto trazer, mas não trouxe. Fizeram o irmão Brana, pergunta e resposta número 2. Eu posso depois lá ler. Alguém perguntou, irmão Brana, eu estive casado e por causa de alguma situação divorciei-me. Eu me casei com uma mulher que também era casada e divorciada. E aí essa pergunta e resposta ele pegou em 1964. Antes da mensagem casamento e divórcio. Né? Casamento e divórcio ele pegou em 1965. Não é verdade? Pois. Então, ele pegou em 1964, depois da abertura dos céus, depois da vinda da nuvem. E aí o irmão Branham, e ele perguntou no irmão Branham, será que nessa condição nós vamos ir para o céu? Ou, é melhor, ele disse, será que nessa condição nós vamos ir para o rapto? E aí o irmão Branham responde. De forma sintética, o irmão disse assim para ele. Eu não sei. A palavra diz uma coisa. Okay? A palavra diz que os adúlteros não entrarão no céu. Mas, isso aqui pertence a Deus se você vai ir ou não. Está a ver? Quer dizer, nós nos tornamos tão insensíveis, até ao ponto de pensar que nós já definimos quem vai entrar e quem vai sair. Isso é insensibilidade. Aquela pessoa que tinha autoridade de dizer mais alguma coisa, até do ponto de vista de engendrar o seu próprio pensamento, não fez. Deixou sempre a coisas, irmão, a coisas da vida de outrem que está reservada na economia de Deus. Que o nosso julgamento não é perfeito. O nosso julgamento é imperfeito sobre as coisas. Porque o que seria de nós se nós olhássemos a condição de Saul? O que seria de nós? O que seria de nós se nós olhássemos a condição de Davi? O que seria de nós se nós olhássemos a condição de Tamar? O que seria de nós? Como é que nós olharíamos essa... Veja que... Mas a forma do olho de Deus tangiu diferente. Deus olhou diferente. Por quê? Porque Deus está acima de nós. E o nosso problema é esse. Nós queremos nos tornar juízes sem conselhos. Nós queremos nos tornar juízas sem discernimento, sem caráter. A mandar a vida de outrem, a discernir a vida de outrem. Como se você, quer dizer, o seu fosse já teu e você que determina quem vai entrar. Isso é insensibilidade, irmão. Eu sei que não está a ser uma mensagem boa para o domingo, né? Mas é o mínimo que nós temos para partilhar com vocês. É nossa insensibilidade. Essa insensibilidade está a destruir a cristandade. Porque nós queremos nos olhar de forma irreal. Nós queremos nos olhar de forma surreal. Você sabe que, do ponto de vista humano, nós somos todos humanos, não é? Ávidos a erros e falhas. Mas nós queremos nos olhar de forma surreal. E nos tornamos insensíveis. Quando, na verdade, a materialização da humanidade concreta é manifestada. Porque nós já nos tornamos insensíveis só de forma... Porque nós nos olhamos de uma forma indiferente. Não, irmão. Mas o irmão não é anjo. O profeta não é Deus. O pregador não é Espírito Santo. Nós precisamos sair dessa monotonia cristã e aceitar as coisas do ponto de vista real. E aí está o nosso problema. É por essa causa que nos tornamos insensíveis. Razão pela qual, tanto que o próprio apóstolo Paulo chama a nossa atenção dizendo assim, é por isso que é necessário que vocês possam fazer uma renovação de espírito. Renovai o vosso espírito e os vossos sentidos. Quando estamos a falar dos nossos sentidos, nós estamos a falar do quê? Daquilo que vigora a nossa própria humanidade. Que sejam os sentidos do corpo, e os sentidos do espírito, a memória, a imaginação, não é verdade? A consciência, etc. É preciso ter uma nova renovação. Para nós poder olhar as coisas de modo diferente. Senão, a insensibilidade vai se manter. Insensibilidade ao conselho, a ouvir. Nós vivemos num mundo hoje, as pessoas não querem ouvir mais.
Isso é insensibilidade, irmãos. Amém? É aquilo que nós chamamos de insensibilidade cristã. Mas também há insensibilidade matrimonial. Há insensibilidade também do ponto de vista conjugal. Não é? E essa insensibilidade roubou a delicadeza, roubou o bom trato, trouxe severidade. Porque nós entendemos que ser macho, ser homem, ser governo, é ser insensível. Por isso é que nos governam assim, sem sentimento. Quer dizer, todos indiferentes, não querem saber do nosso sofrimento, porque a insensibilidade roubou a delicadeza, roubou o trato do bem servir, do bem fazer, e trouxe a severidade, nos tornou severos. E o homem pensa que ele é macho por ser severo, por não dizer mais nada, por bater na mesa. Não, isso é insensibilidade. Isso muitas das vezes é falta de caráter. E aí está o nosso problema. É por isso que Irmão Branham diz, não se una com uma pessoa que não nasceu de novo. Não faça isso. Porque uma pessoa que não nasceu de novo é um completamente insensível. Não tem caráter. Mas nós não queremos saber. Porque aí entra o quê? A ausência da capacidade do conselho, da falta de ouvir. Amém? Quer dizer que a insensibilidade é a maturidade dos imaturos. Porque a imaturidade pensa que a insensibilidade é maturidade. Porque traduz consigo o quê? A servidez, né? A severalidade. Ser rude. Imperar. Por isso que nossas lideranças africanas, elas são muitas das vezes coadunadas, centralizadas na severalidade. Tem que ser severo. Se você não for severo, você não é líder. Mas essa insensibilidade, essa severidade, esconde muitas das vezes o caráter humano da pessoa. Tá bem, você é militar e você tem direito a ficar nervoso. Mas, irmão, em casa você tem que tirar a farda. Tira a farda. Eu sou polícia, não fala assim comigo. Não, tira a farda. Você não é polícia para mim. Para mim você é irmão. Amém? Você não é militar aqui. Aqui você é irmão. Tira a farda. Agora nós queremos trazer a disciplina castrense dentro da igreja. Aí complica. Não funciona assim. Aqui somos irmãos. Não começa a vir, está a vir cultuar com pistola. Para quê? Para me dar o pregador. Não faça isso. Esse é o nosso problema. A insensibilidade conjugal. Amém? Trouxe a severidade. Retirou a delicadeza. O bom servir. E a delicadeza, a severidade, matou o romantismo. A severidade fez isso. Matou o romantismo. O romantismo, pregador, sim, porque o romantismo não é para os pagãos, é para os cristãos. Os pagãos não são românticos. Amém? Porque a verdadeira história de amor está dentro dessas páginas. A verdadeira história de amor e redenção está aqui dentro. A história de um homem e uma mulher está nas páginas da Bíblia. Amém? Mas essa severidade matou a delicadeza. Eu me lembro que falava com jovens outro dia sobre a mudança geracional. Eu não sei se ainda há alguém que tenha, de alguma forma, gravada essa mensagem. Eu acho que perdi em algum lugar. Mesmo até a minha anotação também perdi. E se é um irmão que tenha, por favor, me faça só chegar. Acho que eu desejo falar na reunião dos jovens lá, na casa de oração também. Eu queria falar sobre isso, sobre a mudança geracional. Não é?
Então, eu falava sobre a mudança geracional. Isso no que tange ao quê? Que nós precisamos entender que nós todos, hoje, nós estamos num novo contexto. Amém? Nós estamos num novo contexto. E vocês me desculpem, vocês me perdoem por fazer essa interpretação assim, um pouco fora do padrão comum, mas eu gosto de olhar com as coisas com realismo. Né? Eu gosto de olhar as coisas com realismo. Muitas das vezes, às vezes sou criticado por isso, porque eu gosto de falar as coisas não por falácia, mas do ponto de vista concreto. Né? Mas pronto, isso é a minha forma de ser. E vocês me perdoem por isso, se de alguma forma isso perturba alguma percepção ou algum entendimento. Mas é que o homem, veja só, a Escritura diz assim, eu queria ler a Escritura antes, porque eu quero trazer isso, né? Então era bom que nós lêssemos a Escritura antes. Pois, na Bíblia, no livro de Timóteo, capítulo 2, nós já estamos chegando no fim. É possível que podíamos falar assim muito rapidamente sobre o assunto, mas pronto, né? À medida que nós vamos falando, vai abrindo outras coisas. Pois é, Timóteo capítulo 2, né? 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler o versículo 12. Podemos começar com o versículo 10. Veja só o que a Escritura disse. É nessa parte que nós queríamos entrar. Nós já dizemos aqui que razão não é motivo, né? E motivo não é razão. Então, é preciso nós termos o nosso discernimento bem assente. Não, eu tenho razão. Mas a razão não dá motivo. Nem o motivo dá a razão. Né? Aí a Escritura diz assim para nós, veja, mas como convém, entre aspas, né, entre parênteses, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas quê? Com boas obras. 11. A mulher aprenda em silêncio com toda quê? Com toda a sugestão. Não permito, né? Não permito, porém, que a mulher que ou use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ora bem, então, do ponto de vista concreto, quando nós, os homens, olhamos para essa escritura, muitas das vezes nós estamos a olhar para a escritura com o molde errado. Por quê? Por causa da contextualidade. E nós vamos ter que ser sinceros, amém? Vocês me perdoem, vamos ter que ser sinceros. O tipo de instrução que temos hoje para com as mulheres não é o tipo de instrução que temos ontem. Está a perceber? Porque esse trazer, essa natureza feminística, não adivinha da cristandade, adivinha dos costumes. O costume que quer dizer as tradições, os modos vivendi das sociedades mais antiquadas. Né? Por quê? Porque até 1950, se a memória não me atrasou, né? Foi a partir dali, 1950, 1940, foi quando começou a surgir o que nós chamamos de a emancipação feminina. Porque até 1930, 1920, as mulheres ainda eram vistas do ponto de vista daquilo que era a sua tarefa apenas do pendor reprodutivo. Era apenas isso. A mulher era vista daquilo que é o pendor reprodutivo apenas. A mulher servia para reproduzir e procriar. Em 1940 começam a surgir uma nova forma das mulheres poderem se enquadrar e se manifestar no próprio centro da sociedade. A própria dinâmica social fez com que as mulheres começaram a sair, não é, dessa
vamos dizer, dessa dinastia de subjeção absoluta. E hoje, nós não estamos num quadro de submissão absoluta. Nós estamos no quadro da submissão relativa. Por quê? Por causa da mudança do homem. Porque o próprio homem também mudou. Porque a maneira como ele olhava a mulher lá atrás, não é a maneira como ele olhou hoje. E muitas das vezes podemos discutir de outra forma, não é? Alguns aspectos negativos dessa própria evolução, mas é facto que o que originou essa mudança drástica do ponto de vista do comportamento das mulheres foi a atitude brusca e masculina grosseira dos homens. Está a perceber? Então, e o ser humano não foi feito para viver sofrendo, não aguenta. Porque Deus fez o homem livre, macho e fêmea. Então, quando a mulher começou a ver que ela está sendo comparada com menos humana, então aí surgiu essa manifestação, não é? Nos anos 40, nos anos 50, quando elas conseguiram pela primeira vez aquilo que nós chamamos dos seus direitos civis. Não é? Os direitos a cargos sociais. Tanto que nos anos 40, havia uma lei nos Estados Unidos da América que dava às mulheres o direito de alguma comissão mensal em função do seu trabalho. Ou seja, o Estado pagava a mulher para ficar em casa. O Estado pagava a mulher para ficar em casa, para cuidar dos filhos. Ela recebia um dinheiro para isso. E havia um caso que depois criou alguma complicação do ponto de vista daquilo que era a própria dinâmica e a interpretação dos americanos nesse quesito, porque havia um cidadão que não teve irmã, ele só teve mãe, a mãe só teve um filho, o filho cresceu, e o filho absteve-se de trabalhar para poder cuidar da mãe. Absteve-se de trabalhar e manter para poder cuidar da mãe. Então, aquilo criou uma convulsão, tipo, perdão, aquilo criou uma convulsão assim meio de desconforto, porque não era normal para o homem. Amém? Não era normal para o homem fazer aquele tipo de trabalho, era para a mulher. E ele fez aquilo, quer dizer, decidiu não manter, não arranjar a mulher para cuidar da mãe. E o caso foi levado até a Suprema Corte americana para ver se esse homem também estava dentro ou cumpriu os requisitos para poder também receber a mesma remuneração que as mulheres recebiam. E a lei estadual, vocês sabem que os Estados Unidos é um sistema federal, né? Os estados têm uma autonomia e depois tem os tribunais federais. A lei estadual não dava, não é, provimento àquilo que era a petição desse cidadão. Então, o advogado levou até a Suprema Corte Americana e a Suprema Corte Americana teve que redigir a lei. Porque nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte Americana faz lei com as suas decisões, o que eles chamam de jurisprudência, né? Que depois os outros tribunais, os outros estados podiam de alguma forma aplicar ou fazer jus àquelas decisões. E a lei teve que ser alterada para o cidadão poder ser também contemplado, porque ele fazia exatamente o mesmo trabalho. Ficava em casa e cuidava da mãe. Então, onde falava-se de mulheres, não é? Aí tiraram o termo mulher, para poder enquadrar os dois gêneros. Não sei se me faço perceber, mas é mais ou menos isso. Isso por quê? Porque a dinâmica social foi levantando situações que foi mudando a forma de ver as coisas. E quando olhamos para a Escritura, nós estamos a despender a Escritura. Mas é que o espectro da mulher aqui não é o espectro da mulher hoje. Amém? Não é. Então, o que acontece? Quando nós lemos assim, olha, as mulheres sejam submissas
com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido, mas que esteja calado. Nós olhamos isso do ponto de vista absoluto, como um direito absoluto do homem. Não é permitido que a mulher abuse autoritariamente sobre o marido. Mas não. Mas essa sujeição é um direito que você adquire do bom tratamento. Porque alguém se submete nos moldes como você lhe trata. É por isso que depois a própria Bíblia vem dizer assim, que os maridos façam o quê? Como Cristo amou a igreja. O próprio Cristo recebeu o direito de subjeição em função do seu amor, por quê? Pela igreja. O seu amor pela igreja fez-lhe com que ele desse a vida dele em prol da igreja. Dá-me a palavra de Deus. Porque aqui não estamos falando de uma asneira, né? É o amor que ele teve pela igreja, fez com que ele desse a sua vida pela igreja. E Paulo é perentório a dizer assim, então vós, os maridos, fazer o quê? Ali, irmão Branham diz, irmão, traga só a minha mensagem às 7 horas da igreja. Por favor, eu esqueci. Ali o profeta diz, veja, porque não permito isso, né? A Bíblia não permite isso. Nem use de autoridade sobre o marido. Na era de Tiatira, o profeta diz assim, vamos lá começar a dizer aqui algumas citações. Parágrafo 69. A palavra é que nos governa, não os homens. Amém? A palavra é que nos governa. Por quê? Porque a autoridade do marido está solidificada onde? Na palavra. Por isso é que a submissão da mulher está solidificada onde? Por isso que irmão Branham diz que um homem que não obedece à palavra, a mulher tem o direito de não lhe obedecer. Porque a autoridade do homem, ele tem que estar solidificada na própria palavra. Porque é por isso que nós estamos a dizer para vós que o direito de submissão não é absoluto, é relativo. Porque você não pode se submeter a um homem que te abusa do ponto de vista cristão, ou seja, que não te faz respeitar a Bíblia. Mas diz, não. A mulher se submete ao marido enquanto o marido está dentro do espectro cristão, da palavra. Se ele não está na palavra, você não tem direito de se submeter a ele. Amém? Não tem nenhum direito de se submeter. Por quê? Porque ele não pode respeitar a Bíblia. Aí, vejamos. Nós estamos a falar da insensibilidade. Isso é insensibilidade. É um direito adquirido. Deixa eu ler daqui. Na mensagem A Era de Tiatira, não sei se aqui é a tradução, mas há uma tradução melhor. A tradução que eu tenho não é a melhor, mas há uma tradução melhor. Então eu queria ver essa tradução aqui, se aqui temos. Na Era de Tiatira, vamos lá rapidamente. A Era de Tiatira, parágrafo 69. Tiatira 69. Poxa, é mesmo aqui. Eu não queria ler essa tradução, queria ler essa tradução aqui. É mais consistente. Diz assim. Mas aqui é o parágrafo 6, aqui no parágrafo 69. Aqui, nesse livro, é o parágrafo 6. Eu vou só terminar de ler, são parágrafos diferentes. Vou só terminar de ler aqui, depois vou ler este. Ora, a palavra é que nos governa, não os homens. Ora, o homem, como marido, é que? E ele a governa. O que significa governar? Governar significa servir. Amém? O governo é servir. Por isso é que o governo serve o cidadão. O marido serve a mulher. Veja só.
Eu vos falei do espectro americano. Por que os americanos davam aquela pensão às mulheres? Para poder ela se sentir, de alguma forma, subpujada com o trabalho que faz, né? Subguardada com o trabalho que faz. Então, era uma espécie de acariação, né? Era uma espécie de acariação, era uma espécie de bom grado pelo que tens feito. Porque não se pode assalariar, cuidar dos filhos, nem cuidar da mãe. Não se pode fazer isso. Mas se pode recompensar. Por que não se assalaria? Porque isso é uma dádiva nata da humanidade, né? Nós cuidamos dos nossos. Uma mãe não pode pedir salário por cuidar de seus filhos, por causa do sentimento maternal. Mas pode ser recompensada pela forma de cuidar. Porque há mães que não sabem cuidar dos filhos, mas há outras mães que dão uma educação excelente aos seus filhos. Então essas mães podem ser recompensadas. Então, era uma espécie de recompensa. Mas hoje, veja só, nós queremos levantar esse tipo de pensamento, esse espectro do pensamento. Quantos maridos recompensam as suas esposas pelo cuidado dos filhos? Quantos? Está a perceber? Quantos maridos? Porque às vezes há marido que não gosta que a mulher trabalhe. Não, a mulher tem que ficar em casa. Mas a mulher não fica em casa e já não sente necessidade. A mulher tem necessidade. Porque é um ser humano igual a nós. Porque a irmã diz, as mulheres amam e as compram. A mulher ama e as compras. Aí você não consegue dar dinheiro para a mulher e a compra. Mas você lhe manda ficar em casa. Então, a natureza humana, e eu estou a te falar isso do ponto de vista humano, é psicológico. A natureza humana em si cria uma revolta. E muitas das vezes, o sentido da rejeição da submissão é nata em função desse comportamento. Não é que essa pessoa quer ser